Barbeiro. Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais aqui a respeito de empresas, de choques culturais entre as empresas e de algumas transformações. E para isso já está aqui ao meu lado o nosso convidado de hoje, que é o Denis Giacometti. O Denis é o responsável pela empresa Giacometti Propaganda e agora o Denis vai falar um pouco conosco a respeito de uma consultoria, ou como ele me falava agora há pouco, antes da gente começar essa gravação, de uma facilitadora, né, para esses contatos de mundo corporativo, de práticas corporativas, de culturas corporativas, que é a Zuo Consultoria. Bom, Denis, inicialmente obrigado pela participação. Eu queria que você explicasse então aqui para o nosso pessoal o que significa a palavra Zuo. Zuo. Zuo é uma palavra chinesa que eles costumam empregar para pessoas, plantas e organizações que crescem de forma saudável. É um bom auguro para essas empresas, né? Eles falam Zuo. Né? É uma saudação ou não? Uma saudação, né? É como se fosse uma bem-aventurança, né? No sentido de vai dar certo, né? Que dê certo, né? E a gente escolheu essa marca porque, de certa forma, a gente acha que um dos objetivos principais da Zuo é trabalhar a marca da organização, né? Mas a gente acha que a organização é o sol e a marca é a lua, é reflexo dessa organização. Então a gente tem que trabalhar essa organização, que é um ser vivo, que é composta por pessoas e que precisa estar saudável para que então possa refletir de forma harmônica a lua, né, a sua marca. Então o Zuo nos pareceu bastante simbólico e também um contraponto com a maioria das empresas de consultoria são europeias, americanas, então faltava um lado mais do yin, do yang. E achei que foi uma boa escolha. É difícil, às vezes as pessoas pensam que é azul e tal, não, mas é Zuo, né? Zuo, é uma palavra Z-H-U-O. Agora, Denis, diz o seguinte, você falou agora há pouco, a empresa se parece com o sol, né, e a sua marca com a lua. Uhum. Ou seja, a lua é um reflexo do sol. Exatamente. Porque se o sol não for de boa qualidade, a lua também não será. Exatamente. Né? Exatamente. Qual é a importância que você acha da percepção que as pessoas têm, vou usar aquele palavrão chamado stakeholder, né? A respeito dessa como é que eu posso ser percebido exatamente como eu sou? Essa é uma boa pergunta. Todas as empresas têm um DNA, né, que está dentro da cultura dela, né? E isso vai se consolidando ao longo dos tempos, né? E às vezes entra alguns modismos, algumas ondas, que então a empresa prefere adotar esses modismos e ela vai esquecendo que de fato tem no DNA dela. Ela começa, poxa, aquela prática daquele concorrente é muito boa, ou daquela outra empresa, deixa eu ir atrás. E ela às vezes acaba abandonando de lado valores, né, virtudes que ela tem, que ficam mascarados por essas novas práticas, esses novos modismos. Então, é muito importante essa reflexão dentro da organização, de fato, que sol sou eu, né? No sentido de compreender muito bem, né, as características desse nosso DNA e agir sobre esse DNA, quer dizer, ter práticas que correspondem a esse DNA, de tal forma que eu consiga prometer aos meus clientes aquilo que de fato eu vou conseguir entregar, né? Senão fica aquelas coisas, como a gente já viu, né, uma famosa, o banco que nem parece banco, né, que acabou dando no que deu, e porque as pessoas, como não parece banco, né? Cadê o diferencial, né, significativo? Cadê esse DNA único que faz com que eu perceba que ele não é um banco, no sentido que você está querendo me contar, né? Então, esses cuidados a gente precisa tomar, e acho que é bastante rico a cultura empresarial brasileira, né, se a gente se aprofunda nela, se tenta tirar um pouco desses modismos de cima e entender de fato, né, o que está nos levando a um futuro próximo. E a gente tem a Zuo, uma das preocupações dela, e até uma preocupação que está se iniciando também no Sebrae, que é um cliente nosso nacional, a preocupação com a inovação dentro dessas organizações, né?
tanto para a micro como a pequena empresa, que é o objetivo maior do Sebrae, mas também ela ocorre na média e na grande empresa brasileira, a ausência de processos inovadores, tanto para o produto, para os serviços que essa empresa produz, entrega, ou mesmo para os processos internos dessa organização. A falta de inovação é uma coisa significativa. Agora, por quê? É uma questão cultural isso ou não? Nós Estou ganhando dinheiro agora, por que eu vou estar me preocupando em inovar com coisas novas se com aquelas que eu tenho agora o meu resultado é bom? É uma coisa cultural mesmo. A gente teve até o final do século passado, e continua um pouco hoje, uma pressão por redução de custos, né? Cada vez mais a redução de custos, e isso terminou impactando muito, de um lado, não investimentos em marketing, não investimentos em gestão e não investimentos em inovação. E de outro lado, esse é um número interessante, a maioria das empresas brasileiras tem uma cultura autocrática, né, vinda do dono, que trouxe isso da família, etc. Isso se acentua um pouco mais no Nordeste. Tem até um estudo fantástico da professora Betânia Tanuri, que ela fala sobre isso, e na nossa prática, no nosso dia a dia, isso se confirma. Essa autocracia dentro da empresa, sem nenhum juízo de valor, se ela é boa ou ruim, ela tem vantagens e desvantagens, mas uma das desvantagens dela é inibir a inovação, né? Então, a gente não consegue, por conta de essa autocracia, né, de um lado, e de outro, pressões externas, fatores externos que fizeram com que nesse final do século a gente tivesse que reduzir preço. Então, as empresas terminam, né, passando por dois fenômenos. Um, a perda do prestígio da marca. Quantas foram as marcas que a gente viu sumir? Né? Companhias aéreas, eletroeletrônicos, na área de alimentos, vários segmentos. Essas marcas foram perdendo prestígio de um lado, e de outro, aquelas que não perderam prestígio ou que tiveram ele reduzido, mas acabaram ficando numa mesmice em termos do mercado, né? O meu produto era igual ao do concorrente. Então, se eu tenho tomates e alfaces iguais, eu, consumidor, vou em busca do preço. Né? Aquele que for mais barato, eu vou. Então, ele não tem uma inovação, não tem um diferencial, né? Um diferencial competitivo. E as pessoas perguntam para a gente, mas o que é um diferencial competitivo? Nós desenvolvemos lá na Azul uma fórmula bem complicada que é UMPA. Um monte de pequenas atitudes que eu tenho que ter no antes de vender o produto, né? No durante a compra do produto, e o que a gente chama no pré da próxima venda, e não mais do pós-venda. Essa é uma invenção boa do José Carlos Teixeira, que o pré da próxima venda é muito importante. O pós-venda eu já tirei o cheque mesmo do cliente, agora ele que vai receber a geladeira quando puder. Se não for da cor que ele gostar, é problema dele. Exatamente. E, então, essa mesmice é uma questão muito importante, né, a ser resolvida. E ela vai ficando urgente, as pessoas deixam para amanhã, resolvam amanhã, porque a organização hoje em dia é cada vez mais enxuta, está cuidando do que era urgente ontem, o que era importante ontem, aliás, passa a ser urgente hoje, e eu cada vez mais fico cuidando daqueles frangos soltos que estão longe do galinheiro e não paro para refletir sobre esse galinheiro, que é essa organização como um todo. O que ela quer ser nos próximos 4, 5 anos? Como eu vou diferenciar essa organização nos seus produtos, nos seus serviços, nos seus processos, né? E uma outra questão que fica é, o que é inovação? Como é que eu posso inovar? Né? Por onde a gente começa? Né? Eu acho que é onde a pedra bate nesse lago, aí, já que estamos usando simbologia oriental, é na produção de conhecimento, né? Poucas empresas brasileiras investem na produção de conhecimento, né? Muito pouco. O percentual do faturamento das empresas brasileiras hoje em dia dedicado a essa área é muito pequeno. Então a gente tem que se preocupar muito com isso, né? E essa produção de conhecimento envolve o mercado, envolve a própria organização, né? Ah, mas Denis, hoje não temos mais dinheiro para isso, os investimentos estão ficando curtos nessa área porque não tem mais capital para isso, tem pressão para redução de custos e tal. Mas a produção de conhecimento também não precisa ser metodologia muito sofisticada, né? A Azul desenvolveu ferramentas muito simples, customizadas à realidade brasileira,
que é um olho no olho com clientes, é um olho no olho com não clientes principalmente, né? Tem ferramentas simples de você conhecer o seu público-alvo de uma forma mais profunda e pré-testar ideias novas. Isso é fundamental. A Azul tem uma ferramenta chamada Sala do Cliente, que é uma metodologia para a gente pré-testar ideias novas junto a clientes e não clientes da organização. E para pré-testar essas ideias, eu tenho que me preparar, criar essas ideias 3, 4 meses antes, aí marcar um encontro com esse cliente e não cliente e submeter eles à apreciação dessas minhas novas ideias, que tem que estar alinhadas com o sonho dessa empresa. Onde é que eu quero chegar daqui 4, 5 anos? Senão não adianta. Se essas ideias não estiverem amarradas aonde eu quero chegar, todas as ideias vão servir, né? Então precisa ter ideias adequadas a um sonho dessa empresa, o que ela quer para os próximos 4, 5 anos. A gente não usa mais a palavra visão, porque ficou uma coisa de visionário, aquelas coisas... Qual é a palavra que A gente usa o sonho mesmo, que é aquilo que o Aurélio diz que é aquilo que eu vou realizar, né? O sonho da casa própria é esse que eu vou realizar. Então é isso que a empresa precisa ter, um sonho. Isso também é outro problema brasileiro. De cada 10 empresas, 7 empresas no Brasil não têm a mínima ideia do que querem ser nos próximos 4, 5 anos. Algumas têm um chamado planejamento estratégico, mas não é disso que eu estou falando. Quer dizer, como eu quero que a minha marca seja percebida daqui 4, 5 anos? Como que eu quero que o meu DNA seja consolidado e as pessoas percebem a minha organização como sendo única, diferenciada, né? É uma parte intangível do sonho que precisa ser muito bem refletida do que realmente eu quero para a minha empresa e principalmente compartilhar isso tudo com toda a organização, né? Poucas empresas do Brasil hoje sabem o que efetivamente querem ser daqui 4, 5, 6 anos. Isso também é uma semente importante para a cultura empresarial voltada para a inovação, né? É saber onde eu quero chegar, né, com a minha empresa nessa perspectiva que eu acabo de colocar. Então a questão da inovação é bastante rica, é uma coisa que nós precisamos incentivar muito no Brasil. Como superar essas barreiras? Eu identifiquei pelo menos 2 que você listou. Uma, autocracia, é uma barreira. A outra barreira que você lista também é corte de investimentos. Exatamente. Então a empresa gasta muito pouco no seu programa de desenvolvimento de produtos e serviços inovadores. Exatamente. Né? Então como superar isso? Como é que eu supero essas 2 barreiras? Para a questão da autocracia, a palavra certa, e é difícil de praticá-la, é humildade, né? De novo, uma perspectiva oriental. Eu preciso, dono da empresa, imaginar que eu tenho limites. Eu não posso centralizar tudo e conhecer tudo, né? Eu preciso de ter um corpo gerencial forte que consiga ter a capacidade de se antecipar as tendências que estão ocorrendo no mercado e me avisar dessas tendências, me proteger dessas tendências. Ou seja, eu preciso me cercar de pessoas melhores do que eu em áreas que as organizações têm hoje em dia, que demandam muito conhecimento. Então não dá, é impossível, né? Eu ser um bom dono de empresa, um bom CEO, e desconsiderar que existe todo um conhecimento evoluindo muito na área de relações humanas, no RH, na área de tecnologia da informação, no marketing, e aí passa a ser impossível dominar esse conhecimento todo. Então eu tenho que compartilhar isso com meus colaboradores subordinados. E isso precisa, nessa humildade, a gente entende que ele tem uma relação umbilical com a empresa, né? A empresa é como se fosse um filho. Então é difícil eu delegar, né? É difícil eu ouvir meus colaboradores, incentivar meus colaboradores para que produzam conhecimento, para me trazerem mais informações e juntos tomarmos a decisão. Então a gente cai nessa armadilha, não, eu aqui quero ver tudo, eu centralizo, e aí fica perigoso. Então a primeira coisa é falar, puxa, reconhecer que eu não tenho capacidade mais nos dias de hoje, não por uma questão de limitação física, mas uma questão do volume de informações que existem no mercado, não tenho mais como gerenciar isso tudo, né? É impossível. No mínimo eu digo para alguns clientes meus, pô, você corre o risco de se infartar, porque você centraliza tudo, né? Chega uma hora, Denis, é difícil, né? Eu sei que eu sou assim.
E muitos falam com uma alegria, né? Comigo é na força mesmo, você vê, cara? E aí, na frente dos colaboradores, fala, tá vendo deles como eles gostam da força? Mas até alguns colaboradores que até precisam dessa liderança mais forte, né? Tem as suas vantagens e desvantagens, como eu falei. Mas não dá mais para ele segurar tudo, né? E do ponto de vista dos investimentos, é muito importante, Heraldo, que eu consiga planejar, comece devagarinho, mas esse próximo ano eu vou colocar 0,5% do nosso faturamento, eu vou destinar ele para a produção do conhecimento. E ver em que áreas eu vou produzir. E produção do conhecimento não é nada de estudos muito sofisticados, não. A perna, né, ainda é um bom instrumento para isso, no sentido de colocar a barriga no balcão, ter tempo para ouvir os meus clientes, principalmente os não clientes, e a gente conversando com 15, 20, 30 clientes sobre uma ideia nova que eu vou implantar, ele, como vive muito a nossa organização, ele sabe dizer se ele rejeita ou se ele se aproxima da nossa ideia. Então não é nada muito caro, é apenas também dedicar tempo a isso, né? Preciso produzir conhecimento. E à medida que eu vou aumentando esse percentual de investimento na produção de conhecimento, eu vou, com certeza, ganhando mais velocidade, diferenciando mais meu produto, meus serviços dos concorrentes, e com isso quem ganha é a marca. Ela começa de novo a reconquistar o prestígio perdido, né? E com isso ela passa a valer mais no mercado, claro. etc. Agora, Denis, você não acha também que quando eu lanço um monte de inovação, eu posso colocar minha empresa em risco? Há um exemplo clássico, né? Coca-Cola todo mundo conhece, é um fenômeno, é um sucesso mundial. A marca que você acabou de citar é a marca mais valiosa do mundo, tem um valor intangível extraordinário, etc. Exatamente. Mas eu me lembro, por exemplo, quando a Coca-Cola ia lançar um produto que me parece que era a Coca-Cola Limão. E aí não deu certo, era uma inovação. E não deu certo. Ela não quebrou com isso. Não quebrou. No fato, ela quis fazer uma alteração de sabor na própria Coca-Cola dela, na própria sabor clássico dela e na embalagem. E nos Estados Unidos houve a marca com esse prestígio todo, ela passa a ser quase que, entre aspas, um bem público, né? Você está mexendo com o meu filho, claro. Que é isso, né? Que eu crio raízes, né, no relacionamento com essa organização, né? Então aí, de novo, eu acho que nós estamos, foi uma certa arrogância, né? Porque, puxa, eu tenho esse prestígio todo, é claro que o meu cliente vai adorar essa minha inovação, mas precisamos saber ouvir, né? Quer dizer, ninguém perguntou para o cliente se ele gostaria ou não? Não fizeram essa... Por isso a gente esquecendo esse pequeno detalhe. Exatamente, como diria o Garrincha. Não combinaram com os russos. Exatamente, não combinaram com os russos. E por isso que a gente desenvolveu essa ferramenta bem brasileira, que é a sala do cliente, que é eu faço com que a minha organização inicie um processo de criação, mas em sintonia com o cliente e principalmente com o não cliente, né? Ouvindo, porque se a gente perguntar para as pessoas, Heródoto, você me dá uma sugestão aí sobre a minha empresa, o que você acha que eu devo fazer? A maioria das pessoas não sabe e muitas sugestões não vão ser significativas ou de relevância para a sua organização. Mas se eu chego a elas e falo, olha, minha empresa quer ir para este futuro próximo aqui, né, tem esse objetivo e em função disso eu estou desenvolvendo essas novas ideias, o que o senhor acha? Tem a amarela, a vermelha e a verde. Aí sim, ele vai saber dizer em que medida ele se aproxima ou se afasta de cada uma dessas ideias. Esse pré-teste é muito importante. E a organização toda, a gente faz de um jeito que a organização toda depois ouve, né, escuta este cliente e principalmente o não cliente. E é uma ferramenta muito simples, mas muito eficiente e eficaz, né? E a organização, puxa vida, eu não tinha percebido isso. E o brasileiro é muito criativo. Quando a gente estimula ele, tanto do lado da organização, a criar novos processos, essa é uma boa notícia também. O brasileiro é muito criativo, a criar novos processos, novos produtos ou serviços, e o cliente final também, ele colabora de uma forma muito criativa, né? Esses dias nós temos um cliente que é a Caedu, uma empresa que está no varejo têxtil. Qual é o nome? Caedu. E ela tem as lojas na Grande São Paulo, para a classe C e D, só na rua. E a gente estava testando um novo conceito de loja, e você precisa ver que maravilha, Heródoto. A gente estava conversando com mulheres de 18 a 30 anos, da classe C e D, sobre o novo modelo de loja que nós vamos inaugurar para a Caedu, várias inovações e tal.
E precisa ver a aula que a gente tomou dessas meninas de 18, 20, 25 anos, que maravilha, que uma hora até a acionista principal da empresa, que é a CEO, ela falou, puxa, vamos contratar essas duas para nossa área de marketing, porque a vivência delas, né, era muito rica e elas sabiam verbalizar aquilo com uma forma muito interessante, rica, e fizeram críticas e contribuições fantásticas. Então, é muito prazeroso conversar com um brasileiro em qualquer nível socioeconômico, idade, quando você tem uma metodologia clara, bem definida, bem motivadora, prazeroso o resultado que você tem de contribuição das ideias para a sua organização. Agora, Denis, você acha que, no caso da inovação, né, desse contato que você falou com o público, tem casos de sucesso? Eu me lembro, por exemplo, da Gillette. A Gillette era aquela lâmina que você comprava, colocava, perdia e fazia barba. Depois ela mesma inventou um outro aparelhinho, que era um aparelhinho que tinha duas lâminas pequenininhas. Isso. Aí eu peguei aquele meu outro, aposentei e mandei para o museu. Comprei aquele de dois. Depois ela me apareceu dizendo, olha, esse daí, uma faz tchum, a outra faz tchum, tchum, tchum. Você lembra daquilo? Isso, depois veio com 3 lâminas. Com 3 lâminas. Então eu aposentei, quer dizer, a mesma empresa que me vendia de 2 lâminas passou a me vender uma de 3 lâminas. Quer dizer, ela mesma superou o seu próprio produto. Isso é um caso raro? Não, é um caso interessante para a gente aprender junto, né? Porque é uma líder de mercado e todo líder de mercado, o único risco que ele tem é de perder a liderança, né? Então, com certeza, uma empresa multinacional com o poder de investimento que ela tem, ela investiu muito, investe muito em desenvolvimento em tecnologia, desenvolvendo novos produtos, e produz um conhecimento para que isso aconteça em períodos cíclicos, né? É o que a gente chama da destruição criativa, né? O tempo inteiro ela está se reinventando e destruindo coisas que já eram boas, né? Vem para uma coisa... Procurando melhorar mais ainda, porque até se eu me acomodo, eu deixo espaço para o concorrente entrar com uma coisa nova, né? E eu perco o prestígio de uma marca inovadora. Então eu preciso de criar esses ciclos, né? Estabelecer esses ciclos, aliás, de criação, de desenvolvimento de novos produtos para manter esse prestígio, né, da marca como uma marca sendo inovadora, uma marca que é líder, pensando na frente. E com certeza ela pretesta esses produtos. Em algum momento lá atrás ela desenvolveu uma linha de produtos que transcendiam a área apenas do aparelho, né? Foi para a área mais de os desodorantes, outras coisas assim, e saiu fora do guarda-chuva da marca, no sentido de que, puxa, essa marca Gillette cabe até, sei lá, o creme de barbear. Tá. Mas, ou a loção pós-barba. A loção pós-barba. Se passou um pouco daí, já não gostamos, né? Ou então desenvolva coisas diferenciadas, não caia na mesmice. Então, em algum momento ela teve essa acomodação e agora ela está bem focada, né, e agora está desenvolvendo coisas fantásticas, até que o Brasil está ganhando prêmio nisso, de design para pontos de venda, gôndolas no ponto de venda, em que ela arruma toda aquela bagunça dos produtos que ela tem e dos concorrentes, né? Mas deixa de uma forma bem sistematizada, são gôndolas muito bonitas, práticas, que você, então, no ponto de venda, tira suas dúvidas sobre qual é o produto que te mais adequado às suas necessidades, né? E ela está reinventando também a forma de expor esse produto. Agora, você lembrou uma questão tão interessante, entre outras todas, essa do guarda-chuva, até onde minha marca pode ir. Então, eu fabrico a lâmina, eu posso fabricar o creme de barbear, eu posso fabricar a loção barba, mas não posso fabricar um guarda-chuva. Exatamente. Não é verdade? Tem um limite. Quer comprar um guarda-chuva da Gillette? Não. Pronto, exatamente. Eu quero comprar o barbeador da Gillette, não é isso? Exatamente. Porque ela tem as fronteiras do prestígio, que a gente chama, né? Então, nesse caso, eu vou estudando essa fronteira, até onde a fronteira eficaz do prestígio da marca para aquele corpo de produtos, porque se eu começo a ir para essas coisas mais, puxa, o guarda-chuva, eu começo a tirar até credibilidade. Se esse guarda-chuva não for de fato único e diferenciado, né, eu começo de certa forma, poxa vida, elas não estão... perder a credibilidade com relação àqueles que são os principais produtos que eu tenho. Já está falando até guarda-chuva agora. Você fica um pouco... Claro, você se lembra quando algumas marcas de automóveis passaram a ser marcas também de relógio, de blusão, etc. E tal, e você comprava o relógio da Volkswagen. Exatamente. Acabou tudo.
ou vice-versa, né, que está dando mais certo. Por exemplo, vem vindo agora aí lojas da Ferrari, lojas da Porsche na área de vestimento, né? Isso parece que nesse sentido os clientes, muitas montadoras, né, Land Rover, todas elas têm essa área parte têxtil do varejo, né, mais boutiques de produtos dela, porque isso são fatores de extensão da marca. Né? Bom, eu uso aquele macacão para pilotar um carro daquela marca. Exatamente. Né? Ou imaginar que eu estaria pilotando, ou que eu sou um fã dessa marca, não piloto esse carro, mas eu tenho pelo menos uma bela de uma camiseta, uma bela de uma jaqueta, né? É isso daí. Agora, olhando assim essa questão como um todo, especialmente pela maneira qual você expõe, então essa empresa é um ser vivo. Ela é um complexo. Exatamente. Ela é um sistema. Isso. E a gente tem que respeitar e entender ao máximo isso. Por isso que eu acho que a Zuo, como uma facilitadora, é diferente de uma empresa que vem com a metodologia internacional e, engessa aquela empresa com, olha, tem que ser assim e vai desse jeito. Não. Por ser esse ser vivo, ela tem características específicas próprias, né, que a gente deve respeitar. E a primeira fase do processo é compreender essas características reais, tirar um pouco desse, palavra meio pesada, mas esse lixo que tem por cima, né, que advém de alguns modismos, pessoas que entram e saem nessa organização tentando colocar coisas novas e não dá muito certo, mas ela no fundo ela tem um DNA. E a gente percebe muito bem isso, Heródoto, estudando as empresas com mais de 50 anos. Que isso é raro também, né? Mesmo as grandes empresas não conseguem, a maioria delas não conseguem ultrapassar os 25, 30 anos. Aquelas que passam 50 anos, vocês veem que de certa forma ela tem, a palavra também é forte, um certo conservadorismo, mas conservadorismo com relação a preservar esse DNA. Mas ela usa esse conservadorismo como uma forma de potencializar até a sua capacidade inovadora, mas dentro daquilo que a gente tem como vocação, né, que o nosso primeiro acionista construiu, né, isso cada vez mais é importante hoje em dia, porque vai auxiliar na criação de uma personalidade única para aquela marca, uma identidade única para ela, né, e isso é muito importante. Então, esses três fatores, essa tríade de gestão, inovação e marketing, né, são hoje em dia a tríade fundamental de sucesso para uma média e grande empresa brasileira, dentro do contexto que a gente está atravessando aí nesta pós-modernidade, né? E a gente então, a Azul está se dedicando muito a auxiliar essas empresas a se prepararem para o futuro próximo, tendo em vista esses três fatores, a gestão, a inovação e... Quando você fala em futuro, você está falando de quantos anos? A gente hoje em dia... médio prazo? 4 anos, 5 anos no máximo, porque a dinâmica é tão grande, né? Que aí tem empresas que falam, mas Denis, vou pensar daqui 4, 5 anos as coisas mudam tão rápido, né? Mas não é bem assim, quer dizer, eu preciso, mais ou menos, voltando ao pensamento oriental de novo, como ser como o bambu, né? Eu preciso, a organização vai crescendo, tem os seus nós, mas tem ventanias que eu balanço, vou, mas estou centrado, estou no meu eixo, né? E então eu preciso, claro que tem mudanças no caminho, pequenas mudanças, mas eu sei exatamente qual é o meu eixo, né? Aquele que sobre o qual eu estou me equilibrando. E às vezes eu tenho que contornar um pouco, fazer algumas curvas por conta de fatores externos, econômicos, sociais, etc. Mas eu preciso saber qual é a minha linha mestra, aonde eu quero chegar, principalmente do ponto de vista das coisas, fatores intangíveis da minha marca, né? Que são bastante relevantes hoje em dia. E bastante sem dúvida, cada vez mais percebido. Cada vez mais percebido e valorizado. Sem dúvida. Denis, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Mundo Corporativo. É um prazerzão. Muito obrigado, então. Obrigado a você pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, você acabou de acompanhar aqui a entrevista do Denis Giacometti. Denis é da área de publicidade, mas agora está explicando para a gente um pouco mais a respeito dessa seu novo empreendimento, Zao, que aprendemos. Zao, é isso? Zuo. Só aprendi de mandarim. Zuo, né? Que é uma consultoria que tem essa mentalidade brasileira e que vê as empresas brasileiras com características culturais do nosso país, né, diferenciando-se de outras consultoras internacionais que muitas vezes trazem aqueles modelos prontos, né, e acha que todo mundo vai ter que entrar naquele modiquinho. Às vezes a pessoa não cabe lá, a cultura da empresa não é essa.
Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Quer dizer que a entrevista continua aqui por inteiro, sem corte, sem edição, sem nada, à sua disposição. Ah, sim, para você fazer pergunta, comentário, crítica, aquilo que você julgar relevante, usa aqui o blog do Barbeiro, que sou eu. Até mais. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.